Uma boa noite. Eu vou ler uma mensagem do livro Convites da Vida, médium Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Mas eu vos tornarei a ver o seu coração se encherá de alegria, e essa alegria ninguém vô-la tirará. João 16, 22. Convite e alegria. A fortuna é fácil, que alguns amigos granjearam, e o êxito na ribalta social para outros lugares. Afirmam que consideram o fracasso de tuas aspirações. Na disputa das posições, segue ladeira acima. Nos círculos das amizades, cais na rampa do desprezo. O reduto da família é um estranho em casa. Aguilhões e escolhos surgem, multiplicam-se e estás a ponto de desistir. Mesmo assim, cultiva a alegria. Sorri ante a oportunidade de ascender em espírito quando outros estacionam ou decaem. Jubilate com honra de libertar-te quando outro se compromete. Triunfos e lauréis são antes responsabilidades e empréstimos de que somente poucos, quase raros espíritos conseguem desincumbir-se sem gravames ou insucessos dolorosos. Recorda a promessa de Jesus de voltar a encontrar-se contigo, dando-te alegria que ninguém poderá tomar. Cultiva assim a alegria que independe das coisas de fora, que nasce na fonte cantante e abençoada do solo do coração, que verte abundante como um rio de paz por todos os dias até a hora da libertação. Então, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver os nossos corações. E após a harmonia, então, da música, da leitura, vamos refletir mais uma vez no Evangelho de Jesus, o nosso capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E nós hoje buscamos, assim, dar um enfoque dentro desse capítulo um pouquinho diferente, mas, claro, dentro do propósito do trabalho, que é o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Nós viemos todos nós como trabalhadores da última hora. Uns atendem um chamado, outros ainda dormem na estrada. Mas o convite é para todos nós. E nós podemos aqui abordar dois campos de trabalho muito importantes. Né? Nós vamos ver aí, primeiro, aquele campo de trabalho que o Senhor nos confia, que é a família. Quer maior campo de trabalho que o lar? Aonde muitas vezes, quando a gente fala de trabalhador da última hora, a gente fica realmente pensando que é só aquele trabalho espiritual que a gente vem realizar aqui dentro da casa. Aquele trabalho que a gente vai para o passe, vai para a reunião mediúnica, que a gente vai para os estudos, a gente vem falar aqui na frente. Então, aqueles trabalhos que são corriqueiros, que, claro, a gente precisa estar se preparando, se qualificando, tendo uma humanização, e isso é muito importante. Mas se nós não realizamos esse trabalho também, dentro do lar, onde é ali o nosso cadinho purificador, como que nós vamos realmente nos chamar de trabalhadores? Porque o trabalhador é aquele que já está fazendo a semeadura, o trabalho de aragem dentro do coração. Nós não podemos ser trabalhadores apenas dentro da casa espírita. A casa espírita, ela nos oferece a oportunidade de compreender, de estudar, de entender melhor o Evangelho, de vir buscar aqui energias que nos fortaleçam, energias que nos dão assim esse combustível que a gente precisa para não ter desânimo na caminhada. Nós viemos buscar aqui. Quando através de uma fala, através dos passes, nós recebemos as energias necessárias para nos fortalecermos. Porque o trabalho mesmo, maior, está lá fora, junto aos nossos entes queridos, porque muitas vezes nós já estamos com eles há muito tempo, adiando a oportunidade de trabalhar. Nós temos inúmeros exemplos de livros espíritas que nos chegam, através da psicografia, falando a respeito desse assunto, quando muitos trabalhadores chegam no mundo espiritual e se assustam. Nós temos um livro muito importante, que até é tema de estudo no curso da nossa mediunidade aqui, do livro do irmão Jacó, Voltei. Ele era
um presidente de federação espírita. Chegando no mundo espiritual após o desencarne, ele leva um susto. Ele chega lá totalmente desprovido de um monte de coisa que ele nem imaginava. Ele chega lá e se depara com os sentimentos que não foram devidamente trabalhados. Ele tinha uma ficha enorme de trabalho aqui, na Terra, dentro da proposta espírita. Mas quando ele chegou lá, e ele percebeu que não brilhava a luz dele, ele ficou muito chateado. Muito chateado. Como assim? Essa luz não está brilhando. Ele dialogava nas reuniões mediúnicas e dizia, tinha um companheiro que sempre estava lá e ele admoestava esse espírito dizendo assim, você tem que fazer a sua luz brilhar. E quando esse espírito o encontra, escarnece dele, zomba dele e diz assim, ué, Jacó, cadê a sua luz? Lembrando que Jacó é um pseudônimo desse espírito. E aí o Jacó fica muito entristecido. E ele vai atrás do tempo perdido. Começa então uma trajetória para ele. Porque ali ele percebe a questão do orgulho que ele manteve do tempo que ele estava no trabalho. Porque muitas vezes a gente diz, né, nós temos que fazer a caridade. Vamos lá na Casa da Sopa, vamos lá no Mercatudo, vamos lá trabalhar, vamos fazer a nossa parte. Fazemos. Vamos aqui trabalhar também aplicando passe, vamos fazer palestras, vamos fazer o evangelho, vamos. O tempo urge, realmente. Mas, além desse trabalho que é feito com as nossas mãos, é muito importante que a gente faça esse trabalho moral, íntimo. É urgente. E não mais, né, o Jacó, a partir do momento em que ele percebe isso, ele começou então a transformar esse coração, a buscar os trabalhos assim mais importantes que muitas vezes ele não tinha realizado ainda. E ele passa então, pouco a pouco, a fazer com que essa luz que tinha ali, ainda bem bruxuleante, começasse a melhorar, né, e se clarear. E assim também somos nós, porque o Jacó, ele tinha uma lista de trabalhos. Ele fazia inúmeras atividades. E a gente para então para pensar, se nós, né, não trabalharmos esses sentimentos dentro de nós, será que nós vamos ter cumprido a nossa tarefa? Vamos ter realmente sido esse trabalhador da última hora? Porque não podemos pensar que esse trabalho que é realizado aqui, simplesmente, já fez da gente pessoas maravilhosas, santificadas. Precisamos buscar esse trabalho realmente, né, de sentimento, de coração. Quando nós estamos no lar, como nós vamos fazer então nesse campo familiar? É uma oportunidade bendita, porque muitas vezes aquela família, ela vem granjeando conosco ali no longo do tempo, situações e situações, sentimentos e sentimentos, às vezes dívidas, débitos, que nós também reencarnamos para reparar. Nós temos uma mensagem do André Luiz no livro Coragem, um livro tão maravilhoso, sempre recomendo muito esse livrinho aqui, porque o próprio nome já fala, coragem, né? E ele tem assim uma mensagem que diz assim, você e nós, os espíritos, né? A espiritualidade. Então ele diz assim, espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos, com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora. Então, estamos exatamente, né, do jeito que deveríamos estar, já que o esforço que fizemos nos garantiu os recursos que nós já temos, além daqueles que Deus nos empresta. E um desses recursos que eu sempre gosto de falar aqui, frisar, é a família. A família é um recurso maravilhoso para trabalhar o nosso campo íntimo. Arar esse solo
Porque o nosso coração é um solo. Um solo onde a gente precisa estar jogando, semeando sempre as boas sementes. Como Jesus fez conosco. Porque não é possível que nós venhamos aqui, né, e falamos tanto para as outras pessoas, mas chegamos no nosso lar e esquecemos tudo aquilo que nós mesmos falamos. Porque sempre o ouvido mais perto é o nosso. Então que a gente possa também, ao entrar no nosso lar, lembrar que aqueles espíritos que estão ali foram confiados por Deus a nós, como compromisso mesmo, para que podemos nos ajudar mutuamente, porque não quer dizer que nós estamos melhor que aquele outro que está lá. Às vezes a nossa evolução é muito parecida. As dificuldades são grandes e muitas vezes o orgulho também, onde aqueles confrontos que nós enfrentamos dentro do lar, nada mais é do que o orgulho dos corações que estão ali. Esse confronto que muitas vezes somos nós, não tendo tolerância e paciência, e também eles conosco, a mesma coisa. Então, a partir do momento em que a gente está disposto realmente a arar esse campo, nós possamos fazer isso ali dentro. Porque ali os nossos irmãos nos conhecem como somos. A maneira como nós realmente nos mostramos. Porque muitas vezes as aparências enganam. Às vezes, nós temos aqui toda uma doçura para falar, um carinho muito grande com as criaturas, mas chegamos no lar, fazemos exatamente o contrário. Afastando das criaturas, nos deixando isolados, não querendo mais conversa, mais papo, não tendo a paciência de ensinar, de ajudar, de dar a mão, de conversar, de tratar da mesma maneira, né, doce, mais carinhosa possível, porque é um esforço muito grande que a gente tem que fazer realmente. E tudo isso é importantíssimo para o nosso crescimento. Sem isso, não há evolução. Sem isso, nós vamos voltar para o mundo espiritual, levar um susto e retornar para a caminhada, muitas vezes do mesmo jeito, nessa luta interior. Porque enquanto a gente não se conscientizar desse trabalho necessário de modificação, de transformação moral, nós vamos ficar aqui, só buscando fazer uma caridade que é fictícia no sentido maior da palavra. É claro que alguém tem fome, nós temos sim que fazer o possível para mitigar essa fome, para aliviar o sofrimento de alguém. Mas e por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso de coração? Ou nós estamos fazendo por obrigação? Por um interesse? Por troca? Se eu fazer isto, Deus vai me dar um lugar melhor. Se eu fazer a caridade, Deus vai me perdoar das faltas que eu cometi. Será que nós estamos nesse conflito de interesses, achando que Deus está realmente trocando conosco trabalho como moeda, né? Essa moeda de troca? De maneira alguma. O que Ele espera de nós é justamente esse trabalho interior, essa mudança, essa evolução, essa luz interior que todos nós temos, mas ainda nesse instante está ali bem fraquinha. Porque quando Jesus diz assim, brilhe a vossa luz, era isso que Ele queria dizer. Desenvolva as suas potencialidades. Trabalhe, se esforce no bem, se ilumine a cada dia, porque essa luz vai resplandecer. Brilhar a luz é desenvolver esses sentimentos melhores no coração, as nossas virtudes. Claro que nós já possuímos alguma coisa de bom, qualidades, mas ainda, infelizmente, trazemos muitas coisas que ainda nos prendem ao solo terreno. Muitas coisas que ainda nos faz patinar, estacionar na caminhada. Quantas criaturas ficam anos e anos sem falar com um ente querido? De mal. Quantas criaturas? Quantas famílias que nós conhecemos não tem alguém que faz isso? A gente poderia pensar assim, imagina, um espírita vai fazer isso? Mas no que o espírita é diferente? Ele deveria já estar trabalhando isso. Mas como nós somos todos ainda realmente espíritos em aprendizado, nesse caminho redentor árduo, gatinhando para chegar realmente no final dessa jornada, nós também temos as nossas dificuldades íntimas. Mas quanto mais nós estivermos abertos para isso, vigilantes,
buscando na oração o fortalecimento, nós vamos estar nos ajudando e ajudando essas criaturas que muitas vezes se isolam, têm esse tipo de comportamento, se afastando um do outro, deixando com que a raiva, o rancor e a mágoa permaneça. Esse é um trabalho maravilhoso que Deus está confiando a nós. É um trabalho de gigante muitas vezes, porque você vai chegar no outro e você vai auxiliar a ele compreender que o perdão é o melhor caminho. É ensinamento do Mestre Jesus. Era isso que ele esperava de cada um de nós. Esse trabalho de reerguer as criaturas, soerguimento moral, porque é o mais importante. Porque poderiam muitas criaturas nem estar vinculadas a nenhuma religião, mas se eles estivessem fazendo o trabalho de amor, um trabalho de renovação, ele já estaria ligado ao Pai. Nós usamos os rótulos ainda, é verdade, porque muitas vezes nós necessitamos de sentir que precisamos dessa luz divina, de estar perto de Deus. Às vezes procuramos as religiões por conta disso. Ainda não, muitas vezes, dispostos a fazer realmente essa transformação dentro do nosso coração. Nós não podemos ficar vivendo de aparências, porque aqui nós até podemos enganar uns e outros, mas nós não podemos nos enganar. E não enganamos também a Deus. Porque ao chegarmos no mundo espiritual, tudo isso cai. E aí, não é a nossa surpresa, ao perceber que a gente adiou a oportunidade, que às vezes foi difícil a gente conseguir. Entrar nessa fila da reencarnação não está fácil. Cada vez mais, a fila está aumentando e as pessoas estão adiando, às vezes, a oportunidade de ser mãe, não é? E aí, o que vai acontecendo? Nós vamos tendo as portas fechadas para entrar novamente nesse círculo aqui de aprendizado. Então, é muito importante que cada oportunidade nossa seja aproveitada. A gente comece a ter o olhar do Espírito, mais e mais. Quanto mais acordados estivermos, mais fácil será vencer. E olha que Deus não pede muito para nós. Com certeza, cada planejamento espiritual, cada oportunidade reencarnatória, não foi colocada lá uma lista de coisas impossíveis de ser realizada. Porque Deus não coloca nos nossos ombros frágeis um fardo maior que a gente não possa carregar. O fardo ele é proporcional a cada um. Né? A nossa realidade espiritual, ao nosso adiantamento, a nossas possibilidades. Mas é claro, ele vai exigir um pouquinho de esforço de cada um, para que a gente desenvolva. Se não tiver um desafiozinho na nossa caminhada, não tem desenvolvimento. Se a gente não enfrentar algumas situações no nosso dia a dia, como é que a gente vai desenvolver qualquer coisa? Então a gente precisa se deparar com algumas situações para fazer esse desenvolvimento das virtudes, dos sentimentos. Caso contrário, a gente pode ficar numa vida aparentemente perfeita, com tudo certinho no lugar, mas nos enganando, na verdade, porque está tudo lá debaixo do tapete. Nós fingimos uma situação e não estamos realmente entrando em contato com uma realidade. Porque família perfeita não vai existir. Porque é isso que Deus está colocando agora nas famílias. Aquelas criaturas que estão mais necessitadas para serem auxiliadas. Porque a família é um comprometimento que nós temos uns com os outros, não é mesmo? Porque quando eu amo um ente querido, o que eu quero para ele? O melhor. É lógico que eu não vou fazer o trabalho dele, a gente sempre fala isso aqui também. Nós já estamos entendendo isso. Mas nós estamos ali preocupados, não queremos deixar com que ele se perca, nós estamos ali vigilantes nessa tarefa. Isso é muito importante. Porque a partir do momento que se fôssemos assim, sozinhos, muitas vezes nós não teríamos alguém que se preocupasse conosco. Não estaríamos interessados no que o outro está fazendo. Estaríamos indiferentes uns com os outros. Mas justamente por estarmos dentro de uma família e esses laços consanguíneos, de alguma forma, dizer alguma coisa ao coração, é por isso que nós nos preocupamos uns com os outros, é por isso que nós queremos auxiliar, ver o outro bem. Mas lembrando sempre que essa perfeição de família bonitinha, certinha, não vai ser como nos nossos sonhos. Mas se nós estivermos atentos, com certeza, nós vamos estar fazendo o melhor para que cada um consiga vencer a sua aprovação, a sua expiação, aquele compromisso que foi assumido.
pelo menos, se não 100%, uns 80, 90, um pouquinho menos, não importa. Porque um pouquinho que a gente alcançar nessa encarnação já vai ser importante na contagem final, no geral. A gente não vai ter perdido a oportunidade nem desperdiçado o tempo. Isso que é mais importante. Porque desperdiçar o tempo, sim, é muito ruim. É aquilo que nós falamos, a gente vai chegar lá e se deparar. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Então, nesse primeiro campo de trabalho, que é a família, nós vamos estar fazendo aquilo que Jesus diz. O que ele diz lá? Amar ao próximo como a si mesmo. Nós vamos estar nos amando, entendendo que o nosso processo evolutivo, ele demanda isso, ele demanda esse amor primeiro para conosco mesmo, mas quando nós nos amamos, nós entendemos que somos espíritos. Não é o amor egoísta de pensar tudo que eu quero é para mim. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Ou eu quero isso para mim, eu quero ser feliz, e não importa a felicidade do outro. Isso não me interessa. Porque muitas vezes a gente se depara com alguns textos dizendo isso. Falando que, às vezes, nós não somos responsáveis pelos erros dos outros. É verdade, em algum momento sim. Mas será que em algum momento também nós não estamos ali para isso, para ajudar o outro até não errar? Para mostrar o caminho para ele, porque se ele estiver num caminho melhor, ele vai ter menos oportunidade de errar? Será que nós não estamos ali justamente para ajudar com que ele não caia? Será que nós não estamos ali para fazer esse trabalho que Deus nos confiou e que a gente aceitou, enquanto estávamos no mundo espiritual? E aí, se a gente realmente, de alguma forma, não for responsável por isso, pela queda dele, ótimo. Mas que estejamos também numa outra oportunidade, como Jesus fez conosco, como Deus faz conosco, abrindo os braços para dar uma outra oportunidade, uma nova chance. Porque muitas vezes acontece, o outro errou e a gente fecha as portas do coração. Não dá a oportunidade. E o amor de Deus, se nós queremos imitar Deus, como disse Jesus, ser perfeito, como o Pai Celestial é perfeito, e olha que é uma imitação bem perfeita, nós temos que buscar amar assim, incondicionalmente o outro. Nós ainda não sabemos fazer completamente isso, mas é nessas oportunidades de estarmos uns com os outros é que nós vamos aprendendo a amar, sem cobranças, sem exigir do outro aquilo que ele não pode dar, mas fazendo todo o bem possível, exemplificando, porque nós sabemos que às vezes não basta a gente ficar falando para o outro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tem uma história do Paulo que vai caber não só nesse campo aqui que nós estamos falando, que é o campo familiar, mas também no campo espiritual. O Paulo, quando ele sai lá do seu trabalho, né, de apostolado, ele vai justamente lá no templo onde ele costumava pregar. E ele começa a fazer a pregação lá. Então, todo mundo que conhecia o Paulo, ele tinha um poder de convencimento, ele tinha uma fala muito legal, muito bonita, e o conhecimento e tudo mais. E ele começa a falar. Né? Todos aqueles que estavam lá, a partir do momento que ele começa a falar de Jesus, que era ele, o grande perseguidor dos cristãos na época, ele começa, então, a falar do Nazareno. As pessoas vão deixando o templo, uma a uma. Não querem ouvir o que ele está dizendo. Não estavam ali preparados para ouvir. Não estava ali aquele campo, não era ainda um solo fértil para as palavras de Paulo. E ele sai dali arrasado, entristecido, e ele chora. Ele chora. Mas por quê? Eu fracassei nesse trabalho. E isso acontece na primeira vez que ele vai e na segunda também. Porque depois, quando ele está mais fortalecido, que ele sai a falar, fazer o seu trabalho de apostolado, ele volta novamente no templo, na Grécia, e começa outro discurso. E ele é novamente deixado. Por que isso acontece? E ele chora e fica ali pensativo, achando que fracassou. E nesse momento, ele acha que, por ele não ter conseguido tocar o coração das criaturas que estavam ali, ele não tinha conseguido cumprir aquilo que Jesus confiou a ele. Mas aí nós vamos perceber que esse campo que ele estava jogando as sementes ainda não estavam com o solo
favorável. E quando, ao contrário, que ele vai pregar naquele caminho, né, que ele vai seguindo ali em todas as cidadezinhas, que ele implanta uma igreja em cada ponto que ele vai, ali ele encontra corações abertos, ele encontra pessoas amadas, carinhosas, que já estavam esperando aquele momento chegar. Já estavam ali prontas para receber aquelas sementes, já estavam com o terreno propício, o solo já estava realmente adubado, só esperando que a semente chegasse. E tanto que cada cidadezinha, na maioria dessas cidades, ele coloca ali, né, ele funda uma igreja. E deixa esse trabalho, né, esse legado para todos nós. Porque se hoje nós estamos aqui falando de Jesus, Paulo tem uma grande influência nessa nossa oportunidade. Porque foi ele um desbravador. Ele pegou o trabalho que foi confiado pelo mestre e se transformou. E olha só, né, agora voltando para um campo, que é esse campo espiritual, né, saindo daquele campo familiar, que é o início realmente de todo o nosso trabalho interior, e que isso vai refletir também nesse trabalho da grande família universal, que é esse trabalho que nós realizamos aqui, dentro desta casa espírita, dentro de qualquer outro núcleo de religião. Ele tem que já vir para o trabalho com esse amor já vindo à tona, já tem que estar aqui aflorado, para que ele também possa sentir pelo outro que vem em busca de ajuda, de auxílio, de consolo, esse mesmo sentimento de amor. De compreensão, de tolerância. Porque se ele já está trabalhando esses sentimentos dentro do lar, ele já também consegue fazer isso junto com aqueles que estão aqui. Porque a tarefa primeira é lá. Emmanuel nos fala sobre isso. E quando ele coloca, né, para nós que a família é o cadinho purificador, então ele está dizendo que nós estamos ali nos purificando dentro do lar. Burilando os nossos sentimentos, né, transformando esses corações. E esse sentimento de amor que a gente já tem ali, né, sendo desenvolvido, porque é isso que ele está sendo, desenvolvido. E aí, quando nós estamos realizando as nossas tarefas, enxergar cada um daquele que vem como um ente querido, como um familiar, como um irmão, realmente faz toda a diferença. Porque é isso que Jesus queria nos dizer quando ele fala lá, né? Quem é meu irmão, quem é minha mãe? Ele queria mostrar que a família universal é todos aqueles que estão ao nosso redor. Se eu sentir isso por aqueles que estão aqui, que vêm em busca de ajuda, eu vou estar dando o meu melhor para ele, meu coração, meu sentimento de tolerância, de paciência, compreendendo que às vezes aquele que chega aqui, que bate a porta, é alguém que está tão necessitado, que muitas vezes ele não vai tratar, ou não vai saber, muitas vezes, ter um carinho. Às vezes ele vai ter uma exigência, ele vai chegar aqui querendo ser ajudado, querendo que a espiritualidade, que Deus, que Jesus resolva o problema dele. E nós vamos conservar o nosso coração em paz, em equilíbrio, em harmonia para atendê-lo. Porque se nós nos desequilibrarmos, quando o irmão bate a nossa porta, aqui, dentro da casa, vem em busca de ajuda, e a gente se desequilibra, entrando no desequilíbrio dele, será que podemos ajudar? Será que estamos suficientemente preparados para auxiliar? Se estamos numa atividade mediúnica, por exemplo, dentro de uma reunião, onde estamos ali doando os melhores sentimentos para que os espíritos sofredores adentrem ali, aquele instante, recebam uma boa energia para que possam despertar seus corações para os ensinamentos de Jesus. E eles encontram ali corações indiferentes, corações endurecidos, que querem mostrar um caminho, querem doutrinar o espírito e não acolher esse espírito. Esse acolhimento é muito importante. O que acontece? Ele vai sentir as energias do ambiente, mesmo que estejamos falando com ele politicamente o correto, aquilo que a doutrina nos fala. Nós podemos estar repetindo para ele, decoradamente, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Mas estamos falando da boca para fora. Porque o que vai realmente ser levado em conta é aquilo que está saindo do coração.
que vai chegar realmente a transformar aquela criatura. Como também vai chegar a transformar aquele que está batendo a porta em dificuldade. Então nós, né, que somos trabalhadores dessa última hora, nós temos que buscar fazer com que o nosso coração esteja realmente preparado para receber cada criatura que bate a porta. E nosso coração tem que estar assim iluminado, ansioso por abraçar aquele que chega. Nosso coração tem que estar ali já preparado para dar aquele alívio, aquela palavra de consolo real. Porque nós estamos testemunhando isso. E começou lá no nosso lar. Quando muitas vezes nós sabemos o que o outro está passando, porque ele chega aqui com uma dificuldade igual a que nós temos lá no nosso lar. Porque às vezes a gente atende uma pessoa ali que ela vem falar justamente disso. Ah, porque eu estou tendo dificuldade com meu filho, ou com meu marido, ou com meu sogro, ou com a minha sogra, que é um problema bem simples, né? Ninguém tem problema com sogra, eu tenho certeza disso, porque espírita é tão bom, né? Tão boazinha, a gente não tem problema com essas coisas, imagina. Mas aí, se nós não tivermos ali aquele coração trabalhado na paciência com a sogra, o que a gente vai falar para a criatura que chega ali falando, pedindo conselho? Conselhamento, né? Porque nós não vamos dar conselhos, mas nós vamos falar à luz da doutrina espírita. Se a gente não estiver praticando aquilo, o que nós vamos fazer? Que vergonha. Nós não temos muito o que falar. Nós vamos falar aquilo que a doutrina fala, mas e aí? Você já vai se cobrando aqui dentro, você já vai pensar, mas e eu? O que eu estou fazendo? E às vezes cai justamente com a gente, justamente para que você veja, olha aí. Precisa também fazer a mesma coisa. E aí, de novo, pegando a história de Paulo, aconteceu com ele muito parecido. Porque ele chegava, ele tinha um verbo eloquente, como a gente comentou aqui. E ele começou a ter dificuldade para falar. Um branco muito grande nas explanações. Logo no início do trabalho do apostolado, também, né? Sempre no início. Aquela dificuldade, ele começou. A hora que chamavam, os companheiros começaram a chamar ele para falar, ele travava. Não falava nada, não conversava nada e a coisa ficava feia. E ele foi ficando muito chateado, mas os amigos já queridos ali, entendendo a situação, também ainda, né, sem as respostas, falaram assim para o Paulo, vamos fazer outras atividades e tarefas. Então, desviaram ele ali para outras atividades e ele ficou atendendo em outra área. Aí depois, o que aconteceu? Ele ficou sabendo que o que estava acontecendo com ele era que o que a gente tem que falar, né, nos momentos em que você está ali dentro de uma pregação, né, que era chamado assim, de uma fala com as outras criaturas. É aquilo que você já está trabalhando, praticando. Como Paulo vinha, né, de um certo, uma problemática com os cristãos, e ele estava ali com o coração ainda arrependido das questões, né, das perseguições feitas, ele ainda trazia assim aquela vergonha íntima. E aí então ele começa numa pregação, nessa que destrava totalmente ele, é quando ele começa a falar daquilo que aconteceu, porque alguém convida ele para falar de como que ele conheceu Jesus, de como foi. Porque o Paulo, ele foi o único que não conviveu com Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra, né? Ele já foi conhecer Jesus lá na estrada de Damasco. Então, o que acontece? Ele começa a contar desde o início, porque quando o Pedro fica meio desconfiado dele, quando ele chega lá, o Pedro também não queria já confiar nele de ponto, porque o temor que fica de alguém que sempre perseguiu. Será que o Paulo estava mentindo? Será que o Paulo estava tentando infiltrar ali, né, no convívio com os cristãos para depois, vamos dizer assim, traí-los? Mas quando ele começa a contar aquele momento da estrada de Damasco, falando, né, tudo que ele vivenciou ali, da cegueira, de como Barnabé depois, Ananias, né, vem e o devolve a visão, e que ele começa o trabalho realmente, ele começa a destravar a voz. Começa, como se diz, o desbloqueio realmente do coração, principalmente, do Paulo. Porque ali, aquele choro que ele tem também, aquela emoção que fica, né? Porque conforme ele vai narrando aquele encontro com Jesus, ele vai fazendo com que aquelas lágrimas que escorrem também no mesmo momento,
vão lavando ali todo aquele sentimento de culpa que ele estava sentindo no coração. E ali ele se compromete mais ainda com a doutrina de Jesus, nesse esclarecimento de levar às criaturas, né, a palavra divina boa nova, que é essa palavra que vai permanecer ao infinito para nós, para todos nós, esse evangelho do Mestre Jesus, para que ele possa realmente tocar cada coração. Essa é a tarefa de cada um de nós aqui cristãos. Não importa o que a gente tenha feito lá atrás, porque Deus não está preocupado com essa santidade de cada um. Se fosse assim, provavelmente nós nem estaríamos aqui. Porque quem de nós já não teve um probleminha aqui, outro ali? Quem de nós não cometeu erros? Quem de nós não está trazendo o nosso coração ainda compuscado por situações infelizes que praticamos? Nessa mesma encarnação, nem precisa ser em outras. Porque graças a Deus a gente não se recorda das situações infelizes do passado. Mas dessa mesmo. Alguma coisa que a gente possa ter cometido que, de alguma maneira, não combina com a lei divina. E não está dentro desse propósito da lei divina. Mas estamos sendo barrados para o trabalho? De maneira alguma. É justamente nesse trabalho aqui dentro que nós vamos cada vez mais vendo a palavra do Evangelho, né? Ouvindo, sentindo esse Evangelho dentro do nosso coração. Porque nós já conhecemos, na verdade, esse Evangelho. Nós já conhecemos. Se a gente fosse enumerar as existências que temos, provavelmente em todos os momentos, depois da vinda de Jesus principalmente, a gente está ligado ao Evangelho. Nós já ouvimos falar do Evangelho. Muitas vezes, alguns de nós já até mesmo fomos ligados a campos religiosos, a outras religiões. E chegamos aqui na doutrina espírita, né, como trabalhadores da última hora, porque aqui, com essa fé esclarecida, nós estamos entendendo o porquê desse trabalho urgente, dessa transformação moral, do convite que Jesus faz para que cada um de nós possa abraçar o irmão verdadeiramente, para que se faça esse mundo de regeneração. Porque não vai ser feito com uma fórmula mágica, quando Deus quiser. Não é assim. É que cada um de nós está sendo convidado para modificar esse mundo. Com as nossas atitudes, com os nossos atos, com o nosso trabalho. Usando todas as ferramentas que nós possuímos, esses recursos que nós temos em mãos. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, da sua maneira, abraçando aquilo que mais deseja, aquilo que mais gosta de fazer. Porque muitas vezes a gente adentra um trabalho dentro da casa e a gente não se encaixa nesse trabalho. Porque não é aquilo que está no nosso perfil. Mas aí às vezes a gente desiste do trabalho porque a gente acha que não dá conta do trabalho. Mas por que a gente não busca colocar, né, trabalhar dentro daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente se encaixa, daquilo que é a nossa praia, vamos dizer dessa forma? Porque assim a gente vai estar feliz realizando aquele trabalho, fazendo o melhor. E não descontentes, porque o trabalho com Jesus exige essa alegria íntima. Exige uma energia modificada para que essa energia toque todos os corações que estiverem ao nosso redor, ao nosso lado. Porque não adianta a gente falar, é preciso que as pessoas sintam nas palavras o nosso verdadeiro sentimento. E nós estamos realmente felizes com aquela tarefa. Estamos felizes em servir. Porque Jesus fala exatamente isso. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E quando nós temos aqui no próprio Evangelho, nesse capítulo ainda, ele fala dos trabalhadores do Senhor. E o que ele diz aqui nos trabalhadores do Senhor? Vou só fazer uma leitura rapidinha para a gente puxar aqui. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores.
olha só, bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Olha a importância dessa frase. Calastes os vossos melindres e as vossas discórdias. Dentro de um trabalho dito cristão, espírita, não deve haver melindres e discórdias, porque quando há rupturas, dificulta o trabalho com Jesus. Abre campo para influenciações inferiores que vão fazer com que aqueles que estão ali, que deveriam estar unidos, se afastem uns dos outros. Olhem-se com desconfiança e desanimem, se afastando do trabalho, que era para estar unindo as criaturas. Porque a maioria quer ser servida. Muitas vezes nós não estamos dispostos a servir. Se eu não combinar com a ideia do outro, eu entro em conflito e não chegamos a um denominador comum. Tem que ser do meu jeito? Não, tem que ser do seu jeito. E assim a coisa vai dificultando cada vez mais. E o trabalho não vai, não flui, não alcança aquele objetivo importante planejado pelos Espíritos do Senhor. Para os trabalhadores da última hora, que precisam estar aí, né, cada vez mais atentos e vigilantes nos seus sentimentos, nesse campo íntimo, para que esse melindre, é claro, que vem, né, do nosso orgulho, que advém dessa nossa dificuldade de, às vezes, não estar no comando, aceitando, às vezes, aquele outro que está ali, né, nos, de alguma forma, coordenando, a gente ter essa humildade acima de tudo. Porque quer mais humildade de quando Jesus, com seus 12 apóstolos ali, ele se abaixa e vai para a cerimônia dos lava-pés? Quando ele mesmo se coloca ali numa posição, né, de subalternidade, pegando o pé de cada um desses apóstolos e fazendo todo aquele exemplo de amor, mostrando exatamente que ele estava ali servindo. Era isso que também nós deveríamos estar fazendo? Essa humildade de Jesus é emocionante para nós. E quando nós estamos aqui, nós estamos trabalhando para Ele. A gente tem que se lembrar disso. Nós trabalhamos para Jesus. Ele nos confia as tarefas. Esses trabalhadores da última hora estão nesse campo aí para servir, para fazer o melhor, né? Para estar realmente trabalhando nesse sentido. E aí ele diz também aqui, olha, que esse pedacinho, esse trechinho, ele é bem pequeno, mas ele é muito importante para nós. Mas infelizes daqueles que por suas divergências vaidosas houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão. E olha só, com o nosso comportamento às vezes vaidoso, a gente retarda a hora da colheita. Está bem aqui colocado para nós. E clamarão, graça, graça, Senhor. E ele lhes dirá, por que pedis graças vós que não tivestes piedade de vossos irmãos? Que recusastes estender a mão ao fraco e o esmagastes ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças vós que procurastes na terra vossa recompensa, nos gozos e na satisfação de vosso orgulho? Porque o trabalhador de Jesus, ele precisa estar, acima de tudo, né, nessa humildade, colocando em evidência o ensinamento do Mestre, não a sua figura, né, não a sua pessoa. O que tem que ficar em evidência no trabalho com Jesus? A palavra, os seus ensinamentos, e não a pessoa que está ali. Porque se nós estamos tendo a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus, é deste Evangelho que estamos falando. Não é nosso. Nós só estamos aqui interpretando as passagens amorosas, os ensinamentos maravilhosos que ele nos deixa. E aí ele ainda fala, já recebestes a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Então, se a gente estiver querendo evidência, e a gente conseguiu essa evidência,
Pronto. Já fomos pagos. Era isso que a gente queria. Que as pessoas falassem de nós. Nós não vamos ter nenhum tipo de recompensa lá em cima. Mas aquele que, ao contrário, suportar todas as dores, as dificuldades, as aflições, novamente pegamos Paulo como exemplo, que depois, no final da sua jornada, ele tem, assim, né, depois daquela luta que ele começa nesse trabalho de apostolado, indo de lugar a lugar, levando dificuldades, né, trazendo ali, imagina, num terras inóspitas, andando a pé, levando muitas vezes nada no bornal ali, trabalhando em cada casa, em cada cidade que ele parava, ele montava o seu acampamento ali, para não ser pesado para ninguém, e ali ele começava a usar a verdadeira profissão dele, que era de tecelão. Então lá ele ia fiando, né, aprendendo, fazendo ali aquele trabalho, para que ele pudesse não ser pesado, para que ele não dependesse do dinheiro dos outros, da comunidade que já era às vezes tão pobre, tão carente, e ele sabia disso, do sofrimento daquelas criaturas, que ele estava levando o conselho, o amparo, a palavra, e ele não queria pesar ainda mais, ser motivo ainda, né, para que as pessoas se preocupassem. Então ele passa a trabalhar ali ativamente. Pois um jovem, o Tito, que se junta a ele ensina a profissão para o Tito também. Para que o Tito também tenha a mesma coisa, né? Ali aquela autonomia de estar trabalhando, se sustentando para não pesar no bolso de ninguém. Então o trabalho de Paulo para nós assim é um grande exemplo, é uma riqueza de detalhes. Quem já leu o livro Paulo e Estevão sabe do que nós estamos falando aqui, mas quem não leu, aproveitem. É um livro assim de muitas páginas, mais de 400 páginas, mas ele é maravilhoso para a gente ver o trabalho de amor. Hoje a gente não precisa ser devorado por leões, não precisa ser crucificado, não precisa ser apedrejado, né? Não precisa mais ir para a fogueira, graças a Deus. Mas enfrentar as dificuldades precisamos. Né? Precisamos, às vezes, até mesmo levar algumas pedradas, porque aquele que realmente testemunha, dá o testemunho do trabalho, ele leva suas pedradas. Maria de Magdala, quando estava lá no trabalho, já aceitando Jesus e trabalhando ali com os leprosos, ela mesma adquiriu a lepra. Olha quanto exemplo maravilhoso. Ela se colocou no trabalho sem medo. E ela adquiriu a lepra, e para ela ali, a lepra mais pesada, na verdade, é a lepra do coração. A lepra da carne, do corpo físico, não é nada. Porque a nossa lepra mais pesada, a mais difícil, a mais encarniçada é essa do coração. Nosso coração corroído pelo orgulho, pelo egoísmo, sem poder auxiliar o próximo, sem estender a mão amiga. E é isso que Jesus espera de nós. Que nós estendamos as mãos para o fraco, sem esmagar, como está escrito aqui. Porque se a gente esmagar o outro, a gente está deixando ele no caminho. Será que a gente não vai ter que voltar para buscá-lo, para sustentá-lo? Será que não nos comprometemos com essa lei diante disso? E aí, né, para encerrarmos, ele diz assim: Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, né? Aí mostra para todos nós quem são, né, esses trabalhadores do Cristo. Será que o centro precisa de nós? Não é o contrário? Não somos nós que precisamos do centro, dessa obra bendita? Porque se nós não estivermos no trabalho amanhã ou depois, nós vamos ser substituídos. Sempre tem alguém disposto a fazer alguma coisa, a trabalhar, a aprender aquilo que nós estávamos realizando. Quem sai perdendo mesmo somos nós.
Porque nós é que precisávamos, muitas vezes, daquela oportunidade de aprendizado. Porque, com certeza, aqui, nós estamos tendo a oportunidade de abrir nosso coração, de compreender melhor, de sermos consolados, de sermos abraçados, de recebermos as energias para continuarmos firmes na caminhada. Tanto no trabalho lá, no lar, com os companheiros de jornada, como também nos próprios trabalhos que são realizados aqui. Porque aqui nós nos sentimos fortalecidos, com toda certeza. Todas as vezes que adentramos aquelas portas, e muitas vezes até distante lá no nosso lar, quando nós elevamos o pensamento e pedimos a Deus o amparo, nós sentimos as energias chegarem, nos sustentando para que não desanimamos na jornada. Então estar aqui para nós, sim, é o mais importante. Então que possamos manter firme esse compromisso assumidos, todos aqueles que ainda não estiverem abraçados uma tarefa, o convite fica aqui. Vamos procurar algo para realizarmos de bom. Trabalharmos mais confiantes. Se não pudermos realizar o trabalho aqui dentro da casa, não importa, façamos aquele trabalho lá do lar. Aquele trabalho de amparar o nosso irmão, que carinhosamente foi confiado a nós por Jesus, por Deus. Que Deus possa nos abençoar nessas tarefas, meus irmãos. Muito obrigado.